TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Secretaria da Saúde de Lajeado faz alerta sobre o golpe dos remédios. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. O motorista foi autuado por embriaguez pelo pelotão rodoviário da Brigada Militar de Taquari, depois de ser flagrado dirigindo com uma lata de cerveja na mão. O condutor foi abordado em frente ao posto policial no quilômetro 45 da RSC 287. Depois de o policiamento receber denúncia de outros motoristas de que o condutor de um Fiat Uno de Sapucaia do Sul estaria dirigindo de forma perigosa, o carro foi abordado por volta das 9 horas da noite deste domingo. Solicitado o teste do etilômetro, o homem de 53 anos não quis realizá-lo, sendo autuado de forma administrativa. Ele teve a sua carteira de habilitação recolhida por 24 horas e o seu carro removido ao depósito. E o motorista foi preso por embriaguez por volta das 4h30 da tarde deste domingo na BR-386, em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Foi no quilômetro 347 da rodovia. Segundo o registro, os policiais deram ordem de parada, um Gol preto, mas o condutor empreendeu fuga em direção à Rua Bento Rosa, no bairro Carneiros. Ao ser parado, o morador do bairro Carneiros apresentava visíveis sinais de embriaguez, conforme o boletim de ocorrência, mas não fez o teste do etilômetro. Ele foi autuado por prova testemunhal na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois foi recolhido ao presídio. Em revista no automóvel foram apreendidos um cigarro de maconha, pesando 1,2 grama, uma espada artesanal e uma lata de cerveja fechada. Conforme o registro, durante a fuga, o motorista ainda jogou um objeto para fora do carro, mas os policiais não conseguiram encontrá-lo. Um automóvel Uno de placa de Lajeado capotou por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira na BR-386. Conforme a Polícia Rodoviária Federal de Itabaí, o motorista seguia no sentido interior capital, quando perdeu o controle da direção e sofreu um acidente no quilômetro 364 da rodovia. O condutor estava sozinho no automóvel e não sofreu ferimentos. Segundo a polícia, o trânsito não ficou obstruído no momento do acidente. E uma casa em alvenaria de 90 metros quadrados, situada na Rua Progresso, no centro de Fazenda Vila Nova, foi queimada totalmente na noite de sábado. O incêndio iniciou por volta das 8 horas da noite e não deixou feridos. O Corpo de Bombeiros de Estrela atendeu a ocorrência e, ao chegar no local 15 minutos depois do chamado, já não teve mais alternativa para evitar o incêndio, que estragou todos os móveis da residência. Um rapaz de 17 anos foi apreendido após furtar um automóvel Gol de placas IEQ 2809 de uma revenda no bairro Canabarro, em Teutônia. Após invadir o local e fugir com o carro por volta das 10h30 da noite de sábado, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado. E o governo do estado lançou o plano de prevenção e combate às cheias. Thaisa Borges traz as informações. Em julho deste ano, milhares de pessoas ficaram desabrigadas por causa das enchentes na região metropolitana de Porto Alegre. Para o enfrentamento desta situação, o governador José Ivo Sartori lançou na manhã desta quinta-feira, no Palácio Piratini, o plano de prevenção e combate às cheias. O Rio Grande do Sul foi contemplado com 258 milhões de reais do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais do Ministério das Cidades. Nós estamos com 4 projetos já iniciados, equipes, já envolveram mais de 500 pessoas, grupos de avaliação, audiências públicas, primeiros levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, topobatimétricos, ou seja, onde é que é a fundura do rio,
vendo onde é que é mais fundo, fazer o perfil, fazer o corte, né? Para ter uma ideia de qual é os volumes envolvidos. E isso está sendo feito já. E nós imaginamos que Feijó e Eldorado do Sul, até o final deste ano, terão um relatório pronto. O governador destacou a importância do programa para ajudar as pessoas atingidas pelas cheias e o trabalho coletivo nas ações de prevenção. O secretário Cristiano Tatti falou sobre os benefícios que o programa trará aos 50 municípios atingidos pelas cheias. Faz mais ou menos uns 3 meses que já está em andamento um projeto visando, em primeiro lugar, fazer estudos e no caso específico do Arroio Feijó aqui em Alvorada, já além dos estudos já está contratado também obras para fazer um dique e fazer com que então as cheias do Arroio Feijó, que são uma coisa assim recorrente na cidade, elas estejam controladas. Então esse é um estudo que está sendo anunciado, mas que ele já está em pleno andamento mediante 4 projetos. O excesso de barulho e a ocorrência de rachas de automóveis e motocicletas levou os moradores da Avenida Aquat, aqui no bairro Americano, em Lajeado, a agendar uma reunião com os órgãos de segurança do município, incluindo o Ministério Público. Será nesta terça-feira, às 2h da tarde, no Salão de Eventos da Prefeitura. Estarão presentes, além dos promotores, representantes da Associação do Bairro, o secretário da Segurança Pública e Cidadania, Gerson Teixeira, o capitão Luciano Johan, da Brigada Militar, e o delegado titular da Delegacia de Polícia Civil aqui de Lajeado, Juliano Stoube. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá, hoje vou falar de doenças que favorecem o ganho de peso, como o hipotireoidismo, ovários policísticos, insônia e outros problemas podem fazer as pessoas engordarem. Novas pesquisas científicas mostram que o ganho de peso não depende só do desequilíbrio entre as calorias ingeridas e as gastas. O tipo de bactéria que a pessoa tem na flora intestinal, a quantidade de cálcio que ela ingere na dieta, seu nível de vitamina D ou substâncias tóxicas que interferem na ação dos hormônios corporais, que podem estar em plásticos, agrotóxicos, produtos de limpeza e embalagens de alimentos, também regulam a capacidade de engordar. Frequentemente, as pessoas atribuem o aumento de peso a problemas de saúde. E há situações clínicas que podem favorecer, sim, o ganho de peso. E quando tratadas corretamente, favorecem a conquista de um peso saudável. No caso do hipotireoidismo, é uma doença caracterizada pela baixa produção de hormônios pela tireoide, uma glândula localizada na região do pescoço. Esses hormônios, o T3 e o T4, são responsáveis pelo metabolismo e, em baixa quantidade, fazem com que o desempenho do organismo todo se torne lento e limitado. Já na síndrome dos ovários policísticos, desregula os hormônios LH, FSH, estrogênio, progesterona e testosterona e interfere no funcionamento da insulina. Quanto maior a quantidade de insulina no organismo, maior a sensação de fome e mais energia guardada na célula de gordura, principalmente abdominal. Essa disfunção inclui sintomas de irregularidade menstrual, pele oleosa, aumento de pelos corporais e dificuldade para emagrecer. A menopausa também promove uma queda do metabolismo basal, gerando um aumento médio de peso. Após 40 anos, perde-se em torno de 10% da massa magra por década. Se você tem uma dessas patologias, não desanime, porque todos têm tratamento. Procure um médico e, juntamente com uma nutricionista, que eles lhe darão a orientação correta. Na semana que vem, irei falar sobre os outros fatores que interferem na perda de peso. Uma ótima semana a todos! A Prefeitura de Lajeado, por intermédio da Secretaria da Saúde, realiza nesta quarta-feira, às 6h da tarde, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública para apresentar o balanço do primeiro quadrimestre. Conforme o secretário da Saúde, Glademir Schwingel, a comunidade está convidada a participar da audiência intitulada A Saúde e seus Números, o primeiro quadrimestre, o cenário atual e as perspectivas do semestre.
O objetivo é prestar contas das ações da Secretaria no primeiro quadrimestre de 2015 e definir estratégias para fazer frente aos custos e às demandas cotidianas. E o governador José Ivo Sartori enviou um novo conjunto de projetos à Assembleia Legislativa, foi na sexta-feira, e entre as matérias está a proposta de aumento da alíquota de ICMS de vários produtos. Veja com o repórter Gabriel Raimundi. 3 projetos de lei compõem a nova fase de propostas enviadas à Assembleia. Um deles, o mais polêmico, aumenta a alíquota básica do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de 17% para 18%. A proposta eleva também o ICMS de 25% para 27% em operações internas com cerveja, de 18% para 20% em refrigerantes e de 25% para 30% na energia elétrica, gasolina e serviços de comunicação. De acordo com a justificativa do governo, a medida vai proporcionar também crescimento da receita dos municípios, já que 25% dos encargos recolhidos com ICMS são destinados a eles. A situação financeira que o Estado atravessa nesse momento é de tal envergadura que não há outra saída a não ser nós termos esses projetos amargos que o Parlamento nunca gosta de votar, mas nós não enxergamos nenhum, não vislumbramos nada que possa, a médio e longo prazo, poder resolver as questões das finanças do Estado. Outro projeto cria o Fundo de Proteção e Amparo Social do Rio Grande do Sul. O Ampara RS será mantido através de adicional de 2 pontos no ICMS de bebidas alcoólicas e cerveja sem álcool, cigarros e outros produtos da indústria do tabaco, perfumaria e cosméticos e na prestação de serviços de televisão por assinatura. O dinheiro deve ser investido em políticas públicas de nutrição, habitação, combate à pobreza e outros programas sociais. Já o terceiro projeto estabelece o dia 30 de abril como limite para o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos. A medida altera também como é calculado o desconto dado no IPVA aos motoristas que não receberam multas no ano anterior. Caso a proposta seja aprovada, o desconto será de 5% no primeiro ano, 10% no segundo e 15% a partir do terceiro. Atualmente, o bom motorista recebe desconto de 10% no primeiro ano e 15% a partir do segundo. A situação é dramática, estamos mostrando aquilo que o Estado se encontra hoje, as previsões para o futuro, que se não for feito nada, realmente vamos entrar o ano de 2016 com uma dificuldade muito pior do que já nos encontramos hoje. As reformas do governo no Parque de Exposições do Assis Brasil, lá em Esteio, já estão concluídas para a Expo Inter 2015. Veja com André Martins. Há 8 dias do início da 38ª Expo Inter, o governador José Ivo Sartori esteve nesta sexta-feira no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Acompanhado do secretário da Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, e do subsecretário do Parque, Sérgio Bandoca Foscarini, Sartori vistoriou as instalações que passaram por reformas nos últimos meses. Vai ser uma grande exposição. As melhorias internas, elas são vistas a olho nu, percebidas, e com acessibilidade, com mudanças e com estruturação melhor. E por outro, dentro daquilo que se espera, é um grande evento e com certeza é um dos eventos mais importantes da América Latina. O secretário da Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, garantiu a completa recuperação das estruturas danificadas pelo temporal que atingiu a região no final do ano passado. Toda aquela estrutura danificada pelo vendaval, que nós tínhamos a responsabilidade de fazer a recuperação, estão todas concluídas. Agora nós podemos perceber nessa visita que fizemos de que ainda faltam alguns ajustes, muitas empresas também preparando seus espaços, e agora é um momento de reta final. A pró-reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Univates, Maria Madalena Dúlios, participou da Comissão de Avaliação de Trabalhos na área de ensino do Prêmio CAPES de Tese. A premiação visa escolher a melhor tese de doutorado em cada uma das 48 áreas de conhecimento reconhecidas pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, nos cursos de pós-graduação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. A avaliação teve início em julho, com o processo de leitura das teses e com um momento presencial na CAPES em Brasília, na última sexta-feira. De acordo com Maria Madalena, ser avaliador representa muita responsabilidade.
Ela explica que os critérios de premiação envolvem a originalidade da tese, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social, entre outros quesitos. A divulgação dos trabalhos vencedores do Prêmio CAPES de Tese deve ocorrer até o dia 28 de agosto, de modo que todos possam participar da segunda etapa e concorrer ao Grande Prêmio CAPES de Tese. E o programa Pro Equidade de Gênero e Raça abre inscrições para a 6ª edição. Rafael Gasparotto é quem traz as informações. Foram divulgadas hoje informações sobre o programa Pro Equidade de Gênero e Raça, uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres, órgão das Nações Unidas para a Igualdade e Empoderamento das Mulheres. O objetivo é promover a igualdade entre homens e mulheres no mercado formal de trabalho, incentivando empresas a adotarem conceitos de gestão que combatam a discriminação de gênero e de raça. Empresas públicas e privadas de médio e grande porte podem fazer adesão voluntária ao programa no período que vai de 20 de agosto de 2015 a 20 de janeiro de 2016. De Brasília, Rafael Gasparotto. E a Secretaria de Saúde de Lajeado alerta a comunidade para um golpe antigo, mas que o autor muitas vezes consegue fazer vítimas. Um homem estaria se passando por familiar de paciente que necessita com urgência de 3 tipos de medicamentos que estariam em falta na farmácia básica do município. Estes 3 medicamentos são fornecidos pela farmácia básica do município gratuitamente e estão disponíveis. Esta pessoa se aproveitou da situação para tirar vantagem, diz a chefe do gabinete da Secretaria da Saúde, Kátia Kist. A denúncia chegou até a Secretaria na sexta-feira por meio de 3 cartas que foram deixadas em frente ao prédio da Secretaria. Os remédios custam em média R$ 60 nas farmácias convencionais e não próximo de R$ 450, como foi anunciado pelo suspeito que arrecadou em torno de R$ 450 em um dia nos estabelecimentos comerciais e entre pessoas abordadas, segundo testemunhas. O município e a polícia ainda não sabem quem é a pessoa e nem se ele mora em Lajeado. Outro caso também chegou à secretaria, desta vez através de ligação telefônica. Uma pessoa que ainda não foi identificada estava arrecadando dinheiro para fazer uma cirurgia que é oferecida pelo SUS. O objetivo do município é alertar a população para que tenha mais cuidado ao fazer este tipo de doação. A Prefeitura de Lajeado oferece atendimento gratuito nas unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, na unidade de pronto atendimento, a UPA, e no pronto-socorro do Hospital Bruno Born, além de exames, procedimentos e fornecimentos de medicamentos quando a solicitação e o encaminhamento forem realizados conforme o Ministério da Saúde orienta, tendo como porta de entrada o SUS. E em discurso de motivação para a sociedade brasileira, a presidente Dilma diz que o povo é capaz de todas as transformações. Por isso, eu aposto no Brasil, mas eu aposto mesmo, é porque eu acho o povo brasileiro capaz de todas as transformações. O povo brasileiro junto é capaz de mudar o Brasil. E eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos superar nossas dificuldades, pegar o túnel, porque a luz do fim a chamada luz do fim do túnel, quem, como dizem em Minas Gerais, alumia, somos nós mesmos. Vamos alumiar a luz do fim do túnel com a nossa esperança, com o nosso otimismo e com a nossa capacidade de construir um Brasil para todos. A tarde de sábado não sairá da memória do Grupo da Juventude Evangélica de Lajeado. É da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, aqui de Lajeado. Aproximadamente 25 jovens, acompanhados por pais, o pastor Eric Nelson, a pastora Miriam Diffenthaler e representando a Oase Priscila, que também doou roupas, a Annelise von Frihaus, foram até a Associação dos Menores de Arroio do Meio, a AMAN, conhecer 13 crianças e jovens e passar uma tarde de integração, brincadeiras, canto, oração e carinho. Para Maiara Ribeiro, de 16 anos, que reside na associação há 2 anos por problemas familiares, o dia ficará em sua memória e coração. E ela afirma que quer receber essa visita novamente.
A jovem admite que sentiu vontade de estar junto ao grupo por ver a união e o respeito de todos. E a torre de pesquisa na Amazônia foi inaugurada pelo Brasil em parceria com a Alemanha. Rafael Gasparotto traz as informações. Brasil e Alemanha inauguraram neste sábado o Observatório de Torre Alta da Amazônia. A estrutura de 325 metros foi instalada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Uatumã, a cerca de 150 quilômetros de Manaus. Equipado com sensores e radares a laser, o equipamento vai monitorar o clima da Amazônia por cerca de 30 anos, coletando dados sobre a troca de gases entre a atmosfera e a floresta. O equipamento vai medir com precisão os fluxos de água, gás carbônico e calor para analisar o impacto do ciclo de absorção e liberação de substâncias. Os dados obtidos vão ser repassados para os laboratórios do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e do Instituto Max Planck, responsáveis pela implementação do projeto. De Brasília, Rafael Gasparotto. As secretarias de Obras e da Agricultura aqui de Lajeado iniciaram hoje o período de turno único para atendimento ao público. O turno único funcionará das 7 horas da manhã à 1 da tarde, com 15 minutos de intervalo entre 10 e 10 e meia, em escalas a serem organizadas pelas respectivas secretarias. O Executivo Municipal já obteve autorização legislativa para implantar a medida, que se justifica pelo fato da receita prevista para o exercício de 2015 não estar se efetivando. Considerando que o atendimento para o público não será prejudicado e prevendo a redução de diversos gastos como água, energia elétrica, telefone, vale transporte, combustível, horas extras, entre outras, a mudança de horário propiciará economia aos cofres públicos. A Secretaria de Obras terá 2 equipes de manutenção, formada por servidores que atenderão os serviços de caráter essencial, como abastecimento de água e manutenção de vias urbanas. Já a Secretaria da Agricultura terá uma equipe de manutenção que atenderá aos serviços de caráter essencial relacionados à pasta. De acordo com a legislação, o turno único poderá ser revogado a qualquer momento. Cerca de 97% das mulheres grávidas realizam acompanhamento pré-natal. Esse número é do Brasil inteiro. Veja com Priscila Machado. Para garantir a saúde do bebê e da mãe, toda gravidez deve ter o acompanhamento pré-natal, que diminui os riscos de complicações. A Cindy, de 19 anos, está na 37ª semana de gestação. Foi graças ao acompanhamento médico ao longo da gravidez que ela descobriu estar com pressão alta. O bom de acompanhar o pré-natal é que você acompanha o desenvolvimento do bebê desde o início. Uma mãe que não cuida do bebê durante a gestação tem que lembrar que quem vai assumir o fardo, caso o bebê tenha algum problema, é ela. Então, assim, pensando um pouco em mim também, eu me cuidei para o bebê não ter nenhum problema. De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que sejam realizadas no mínimo 6 consultas de pré-natal. Uma no primeiro trimestre de gravidez, 2 no segundo e 3 no terceiro. O pré-natal, ele é hoje considerado como nosso recurso nessa prevenção de melhores condições maternas e fetais. Então, diabetes gestacional, as doenças hipertensivas maternas, né? As alterações dos fetos em termos de crescimento, em termos de alterações de formação de órgãos. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, mostra que no Brasil, entre julho de 2011 e julho de 2013, cerca de 97% das mulheres declararam ter feito o acompanhamento pré-natal. Dessas mulheres, quase 84% iniciaram o acompanhamento médico com menos de 13 semanas de gestação e 88% tiveram 6 ou mais consultas. Isso é um dado fantástico. Significa que a assistência ao pré-natal no Brasil melhorou muito. Nós estamos próximo de uma situação ideal que seria 100% das mulheres. A pesquisa também mostra que entre janeiro de 2012 e julho de 2013, 54,7% das mulheres fizeram parto por cesariana. Mais da metade das cirurgias foi agendada com antecedência. Precisamos reconhecer que nós vivemos uma epidemia de cesariana. Cesárea bem indicada salva a vida da mulher e do bebê. Não se trata aqui de criminalizar a cesariana, nem o médico e nem a mulher, no momento em que é necessário fazer a cesariana. Isso tem que ficar muito claro. Agora, a cesárea mal indicada, que resulta em prematuridade, ela traz 120 vezes mais de prematuridade para a criança, aumenta em 24%
o risco de mortalidade neonatal e aumenta em 3 vezes o risco de mortalidade materna. As ações e incentivo ao parto normal e humanizado ganharam força em 2011, com a criação da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. O programa já investiu mais de 3 bilhões de reais em assistência à saúde da mulher, do pré-natal até o 2º ano de vida da criança. Com o objetivo de aproveitar o gosto natural dos jovens por competições e estimulá-los a um aprendizado menos burocrático, ocorre nesta quarta-feira a 18ª Olimpíada Matemática da Univates. A atividade envolve os alunos da 4ª série do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. As provas serão aplicadas a partir das 2 da tarde. Já a divulgação do resultado será no dia 21 de outubro e a premiação dia 9 de dezembro. Para a realização da prova, os alunos deverão ter participado da Olimpíada Brasileira de Matemática. Mais informações pelo e-mail omu@univates.br ou pelo telefone 3714-7000, o ramal é 5515. E a vacinação contra a febre aftosa atinge 98% do rebanho brasileiro. Luana Karen traz as informações. O Brasil manteve bons resultados na vacinação contra a febre aftosa realizada durante a campanha nacional no primeiro semestre deste ano. O índice de cobertura foi de 98,04%. Mais de 164 milhões de bovinos e bubalinos foram imunizados, de um total previsto de 168 milhões de cabeças. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os resultados de 2015 foram superiores ao do mesmo período de 2014. De Brasília, Luana Karen. O Pratas da Casa Acústico Light e Sorriso FM apresenta a banda La Roots no dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, no Sesc Lajeado. A promoção é da Rede de Áudio e Comunicação, Rádios Light FM, Sorriso FM e Sesc. O patrocínio Univates e Quicão Lanches. Os ingressos antecipados devem ser retirados no Sesc mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados são repassados ao programa Mesa Brasil. Ainda em 2015 vão passar pelo Pratas a banda Plug em outubro e Acústico Drive em novembro. E no mês de dezembro, o show de encerramento será com a banda convidada Feitoria e a entrega do prêmio Ezequiel Carlos Preto. Agora sobre a banda La Roots, entre o rock e o Som Brasil, surgiu em 2012 a banda La Roots. O resultado da fusão de outras bandas, o grupo busca no aprimoramento sonoro e na alegria do público a satisfação no palco. A energia do som de bandas como Nat Roots e Grundation se fundem com a profundidade da poesia de Bob Marley e Mato Seco, trazendo o melhor do reggae nas suas mais variadas vertentes, batidas e grooves. Na bagagem estão shows pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A banda é formada por Fernando de Oliveira na bateria e vocais, William Selig no baixo, Gustavo Petri no teclado e vocais, Jerônimo Schuh em vocais e guitarra base e Gustavo Kinzel na guitarra solo e vocais. E os grupos folclóricos celebram a diversidade étnica do Rio Grande do Sul. Veja com Andréa Martins. O Rio Grande do Sul possui 47 etnias, entre europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos. Essa diversidade cultural foi mostrada em uma atividade promovida pela Secretaria da Cultura no Dia Internacional do Folclore. Nesse 22 de agosto, a Secretaria da Cultura quis oferecer aos gaúchos, aqui na nossa Casa de Cultura, um pouco de congraçamento dessas diversas etnias que são formadoras da nossa gente e do nosso estado. O Rio Grande é plural, é cada vez mais diverso e é por isso que nós festejamos o Dia do Folclore. Para a antropóloga e diretora do Memorial do Rio Grande do Sul, a identidade do povo gaúcho foi formada a partir da vinda desses imigrantes ao estado. As nossas raízes elas têm que estar na rua, demonstrar como antropóloga, claro, a rua é o melhor espaço, né, para mostrar a toda a população a importância da nossa cultura. Esse cadinho de cada povo que formou a nossa identidade enquanto gaúchos. Fundado há 23 anos, o Rancho Folclórico da Casa dos Açores apresentou um pouco da música e da dança do arquipélago europeu. Foram os primeiros povoadores que aqui chegaram e trouxeram toda a sua culinária, a sua arquitetura, festas religiosas, o folclore, enfim, a cultura açoriana é muito importante na formação da cultura do Rio Grande do Sul.
O tradicional desfile cívico em comemoração à pátria ocorre novamente em Antagorda, neste ano com o tema municipal, Nosso Povo, Nosso Orgulho, Nossa Gente, Nossa Cultura, que está agendado para o dia 5 de setembro, sábado, às 9 horas da manhã. A organização é da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e envolverá as mais diversas entidades e escolas do município. Entre as novidades, haverá a participação das candidatas e atuais soberanas do município. Além do desfile, também foi organizado um cronograma especial de hasteamento e arreamento das bandeiras e a Missa da Pátria. O tema nacional é o Sesc Centenário de Olavo Bilac e o estadual, a rendição em Uruguaiana. Em caso de chuva, o desfile do dia 5 será transferido para 19 de setembro, junto à Semana Farroupilha, no Parque Municipal de Eventos Aldir João Bisleri, em Antagorda. E saiba como será esta terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo, começando a semana com redação informativo, trazendo a previsão para essa terça-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta terça-feira a chuva dá uma trégua. Essa umidade que está sobre o estado perde força em função até da própria temperatura que baixou um pouco e a tendência é que não haja precipitação, não tenha nenhum período de chuva durante todo o dia. O dia amanhece com sol, mas ao longo da terça-feira podem ter períodos de nublado, como a gente viu nessa segunda-feira. Daqui a pouco tá aquele sol bonito, quando vê, nubla tudo de novo. Pode acontecer amanhã também, nessa terça-feira, mas a predominância será de sol. E as temperaturas também ficam amenas com esse ventinho soprando, a esse clima de primavera que já invade esse finzinho do inverno. Vamos ver como é que ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios, então? Em Lajeado, a terça-feira amanhece com sol, mas a nebulosidade permanece durante o dia. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima alcança os 23 graus à tarde, sem muito calor. Em Estrela, também, o dia começa com sol, um pouquinho mais de nuvens, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima pode chegar aos a mínima para Estrela é de 11 graus e a máxima pode chegar aos 21. Mínima 11, máxima 21. Nesta terça-feira, então. Este foi o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Dirigentes de cultura da região participam nesta quinta-feira em Estrela do primeiro Seminário Regional de Cultura do Vale do Taquari. O evento é organizado pelo Conselho dos Dirigentes de Cultura da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a ANVAT, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela. A programação na Câmara de Vereadores começa às 9 horas da manhã, conforme a representante regional do CODIC e coordenadora de Cultura de Progresso, a Daniela Nicolini. O objetivo do encontro é capacitar os gestores públicos para que possam elaborar projetos de lei de incentivo à cultura e do Fundo de Apoio à Cultura, a fim de acessar recursos para iniciativas na área. A abertura do seminário ocorre às 9 horas e após haverá apresentação cultural. O seminário se encerra às 4h30 da tarde com a entrega dos certificados aos participantes. E este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, dia 24 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na terça-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.